Você já caiu nas garras do perfeccionismo espiritual? Essa é uma armadilha muito fácil de cair. Eu mesmo já me vi preso nela por diversas vezes, e isso é muito frustrante. Depois de me recompor dessas frustrações, eu me via novamente caindo nas garras do perfeccionismo. Se esse assunto te interessa, ou se você se identifica, fique comigo nesse vídeo, pois vamos falar sobre o livro Eu Costumava Ser Perfeito, de George Knight. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Wesley e eu já quis muito ser perfeito. Ser aquela pessoa que não tem falha, que não tem erro nenhum. Mas não se preocupe, esse vídeo não é sobre mim. É sobre George Knight e seu livro Eu Costumava Ser Perfeito. George é historiador, teólogo e professor emérito na Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos. Ele é o autor adventista com mais livros escritos depois de Ellen White. E dentre os seus mais de 40 livros, George fala que esse aqui é um dos seus preferidos. Nele ele conta um pouco das suas frustrações e decepções na busca do perfeccionismo e relata também as conclusões que ele chegou após um profundo estudo sobre o tema. Este é um livro muito provocativo e que nos leva a grandes reflexões sobre as nossas atitudes. Quando lemos o sumário, vamos encontrar alguns títulos que podem nos deixar intrigados, como, por exemplo, pecado é amor, tentação não é tentação, eu sou perfeito, mas não perfeito. Tudo isso pode gerar uma certa confusão. E foi isso que eu achei quando comecei a ler esse livro. Eu achei que seria um livro bem confuso, um livro um pouco complicado, mas não foi nada disso. Desde o início, vi como o autor deixa bem claro as suas ideias. Ele atribui significados diferentes para as palavras como pecado e pecado, lei e lei, tentação e tentação. Tudo isso ele vem explicando de forma bíblica com vários exemplos. E o próprio autor fala o porquê que é importante definirmos e entendermos que esses conceitos são diferentes. Aqui na página 27 ele diz o seguinte: uma doutrina inadequada sobre o pecado conduzirá necessariamente a uma doutrina inadequada sobre a salvação. E por isso que é importante compreendermos corretamente cada uma dessas doutrinas, porque isso vai influenciar diretamente em outras doutrinas, como por exemplo a justificação e a santificação. E pensando nisso, o autor busca deixar isso muito bem claro e não deixar nenhuma linha de confusão em nossa mente. Ao final do livro, George Knight ele relata um pouco da sua experiência na busca do perfeccionismo. Ele mesmo falava que seria o primeiro cristão perfeito depois de Jesus Cristo. E ele buscou muito se tornar perfeito. Ele buscou melhorar nas suas questões de vestuário, alimentação, tempo de estudo da Bíblia e se empenhou muito a chegar à perfeição. Porém, depois de tanto tempo buscando isso, ele mesmo fala o seguinte: em meu esforço para reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo, eu estava ficando cada vez mais parecido com o diabo. Foi se tornando cada vez mais como um fariseu e com a sua má convivência com as outras pessoas, que isso deixou ele cada vez mais frustrado, levando a entregar suas credenciais de pastor e abandonando a igreja. Ele ficou por muito tempo sem orar, sem ler a Bíblia e buscou até mesmo na filosofia respostas para o sentido da vida. Porém, tudo isso foi em vão. Deus tem um modo todo especial de resgatar seus filhos. E com George Knight isso não foi diferente. George reconheceu que ele sabia muito sobre doutrinas, sobre leis, porém não conhecia o suficiente sobre Cristo. E as conclusões que ele chegou são relatadas no livro. A suma é: ser perfeito não tem nada a ver com uma vida sem erros ou sem pecados. Ser perfeito é negar a si mesmo e viver uma vida de amor a Deus e ao próximo. Esse livro me ensinou muito, de uma forma que eu não tinha visto em nenhum outro local, com nenhuma outra pessoa. O autor deixa bem claro e se embasa biblicamente em tudo o que fala. Ao final de cada capítulo, encontramos perguntas que podem nos auxiliar na fixação e na reflexão sobre o assunto estudado. E essas perguntas podem ser utilizadas em estudos de pequenos grupos. E aí, o que você achou desse livro? Gostou? Se interessou pelo assunto? Deixe aqui nos comentários. Eu vou também deixar um link para uma palestra que o próprio autor, George Knight, dá
com esse tema, caso você se interesse. Nos vemos na próxima resenha. Ninguém será salvo pelo que evitou. O cristianismo é positivo e não negativo. O verdadeiro cristianismo é uma religião que nos livra da preocupação com nós mesmos e da tentativa de ganhar a salvação, a fim de amar verdadeiramente nosso próximo, nosso Deus, nossos irmãos, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos e até nossos inimigos.